Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nessa semana, nosso assunto é o bullying. Estamos aqui no estúdio com Lisiane Menegotto, professora de Psicologia aqui da Fevale. Mas antes de conversar com a professora, nesse primeiro bloco, vamos assistir a uma entrevista especial que fizemos com Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra que veio ao Teatro Fevale em julho com a palestra chamada Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. Eu fui até o teatro conversar com ela sobre este assunto. Confira. Bom, Ana, então, bem-vinda aqui no Novo Hamburgo. E obrigada. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que te traz aqui ao Teatro Fevale. Queria que tu falasse um pouquinho primeiro da palestra, por favor. O que me traz aqui foi um convite, né, que é Campo Bom, a cidade de Campo Bom, a prefeitura me fez para falar sobre bullying para os professores e que eu topei de cara, porque eu costumo dizer que eu sou filha de professores, e sou mesmo, né? E tenho um profundo orgulho disso, porque minha carreira não seria nada se não fosse ser filha de professor e professora. Então, é um prazer estar aqui e falar. E conhecer aí o teatro, que eu soube que é um teatro maravilhoso, estou me sentindo honrada de estar aqui. Queria que tu falasse um pouquinho, então, o que é exatamente o assunto da tua palestra, pudesse dar um resumo para a gente sobre o que tu fala nessa palestra. Eu vou falar sobre bullying, né, que é uma coisa que as pessoas usam muito o termo, mas não sabem exatamente o que quer dizer. O bullying é uma palavra que deriva do inglês de bully, de agressores, e aí derivou bullying, que determina uma violência que ocorre no território escolar, né? Essa violência ela sempre tem que ser intencional, ou seja, ela não é por acaso, não é sem querer, ela tem intenção de agredir, ela é repetitiva e ela sempre vai pegar uma vítima que não tem como fazer frente aos seus agressores, ou seja, geralmente é um grupo de alunos que vai vitimar uma pessoa, ou uma criança, ou um adolescente, ou mesmo professores, né? E vice-versa. Também existe o bullying de professor para alunos, mas é bem mais comum o de alunos entre alunos. Eu queria que tu falasse um pouco do perfil das vítimas. Existe um perfil delimitado, conhecido aqui no Brasil, dos próprios agressores? Dá para se dizer que tem um perfil esse agressor? A gente costuma botar que o fenômeno bullying é uma coisa inerente da convivência humana, sempre existiu. O nome bullying só foi dado a partir da década de 80, através de uma pesquisa muito extensa de um psicólogo norueguês chamado Dan Always, após dois adolescentes, em 1982, se suicidaram na Noruega, dois estudantes de 16 e 15 anos, e deixaram uma carta dizendo que sofriam aquela violência há anos e que não viam outra maneira de resolver o problema a não ser tomando aquela atitude. Então, a partir daí foi feito um estudo com 2.000 estudantes e o tema foi sendo globalizado no sentido de se tomar atitudes. Então, assim, sempre existiu bullying. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu. Onde tem relação humana, vai ter bullying. A partir desse estudo, né, que foi feito na Noruega e depois se propagou para a Europa, Estados Unidos, se estabeleceu que o fenômeno bullying ele tem basicamente três personagens. Os agressores, que são chamados bullies, os espectadores e as vítimas, né? Os agressores são aqueles que movimentam a agressão, né? Que comandam. Nem sempre são aqueles que agridem, mas que fazem, como é que eu vou te dizer? São os líderes, que manipulam até outros elementos para que o grupo se converta em função de uma vítima. Então, é muito comum, por exemplo, você ver um agressor que muitas vezes ele nem participa, quer dizer, não mancha a mão, digamos assim, ele está ali só coordenando. E hoje, com esse fenômeno que a gente tem da globalização e de tudo filmar, tudo virar evento, muitas vezes são os diretores das imagens que vão ser postadas como a vitória dos agressores, né? A gente tem as vítimas, o perfil dos agressores, ele é muito característico. Geralmente são aquelas crianças que não têm dentro de casa um perfil de educação pautado nessa coisa de respeito, nessa coisa da tolerância, né? São lares meio disfuncionais, ou não têm nenhum tipo de exemplo de educação que seja pautado no altruísmo,
ou são crianças também que estão passando por momentos difíceis, são aquelas que não tinham esse comportamento e passam a ter, em geral, quando tem algum fato isolado, como doença de avós, ou algum pai ou alguma mãe com uma doença incurável, e eles não têm como descarregar aquela agressividade, e isso converte na agressão na escola. E por uma parcela bem menor, que a gente pode dizer, tem também aquelas crianças que nitidamente, desde pequenas, já começam a ter um comportamento mais perverso. São aquelas crianças que a gente chama do transtorno de conduta. São aquelas desafiadoras, aquelas que têm um certo prazer em ver o sofrimento das outras crianças. É a minoria. A grande maioria a gente vê que é fruto de uma disfuncionalidade e falta de uma educação que possa ser exemplo nesse sistema de tolerância e de boa convivência. Já que tu fala nas escolas, eu gostaria de saber então qual é o papel das próprias escolas, tanto nesse processo de bullying quanto no combate a esse bullying entre os alunos, por exemplo. Como é que é o papel da escola, ou qual deveria ser o papel da escola hoje aqui no país? É bem complicado pelo seguinte, porque a escola não dá conta. A gente tem que entender que o fenômeno bullying é um fenômeno sociocultural. Então, não adianta a gente achar que o bullying só ocorre na escola. A escola é um micro mundo, né? Uma micro-sociedade dentro da nossa sociedade maior. Então, a gente tem que entender que quando a gente prega a intolerância, quando numa sociedade se prega a lei da esperteza, quando se prega que aqueles que têm mais materialmente são os the best, são os ganhadores e os outros são os perdedores, é claro que isso reflete no ambiente escolar, nesse mundo. Então, é o que eu digo hoje, pegar isso tudo e botar na mão da escola é uma irresponsabilidade nossa social. Hoje tem que haver uma junção da escola com o Poder Judiciário, com a Secretaria de Educação, e a gente tem que acionar exatamente a Secretaria de Educação, que vão ter defensores da educação, vamos ter que acionar o Ministério Público, porque você tem defensores da infância e da adolescência, fazer uso de toda essa tropa, eu digo que a gente precisa de uma tropa de elite, porque a gente tem que mudar esse conceito, quer dizer, para os adolescentes, o que está dando ibope, né, é você filmar agressões e botar no YouTube ou botar aí nas redes sociais. A gente tem que trocar isso. Talvez caiba a escola e a sociedade rever os valores e começar a redirecionar o empoderamento desses jovens. O que dá poder? É agir de uma forma antiética? Ou será que poder não é também a gente despertar o talento nato dessas crianças para que elas possam se sentir poderosas de fato, né? Não é esse poder material. Então, eu acho assim que é uma força-tarefa e difícil de ser feita. Por exemplo, os professores também não têm como identificar, é um professor geralmente para 40, 50 alunos. Eles não têm como identificar isso sozinhos. Eu costumo dizer que muitas vezes quem mais vê os bullying, as vítimas, os espectadores, é o cantineiro. Porque muitas vezes o bullying força a vítima, às vezes até comprar coisas para eles, né, sobre ameaça, e o cantineiro que vai ver. É um inspetor, são aqueles funcionários da escola que nem sempre estão dentro da sala de aula. Que, em geral, as agressões ocorrem fora da sala de aula. Então, assim, é uma força-tarefa de professores, de escola, de diretores, de pais, né, dos conselhos tutelares, da Justiça, do Ministério, da Secretaria de Educação. Não é uma solução fácil, porque a gente não está falando de um fenômeno que se restringe a dar ou não aula, é mudar os valores. Para encerrar, eu queria que tu comentasse, se pudesse comentar, casos ou um caso que te chamou a atenção durante os anos em que tu estuda esse fenômeno e que tu possa relatar e como se encerrou esse caso. Os casos, o que eu vejo assim, ao longo desses 15 anos que eu tenho observado, primeiro que infelizmente eles estão aumentando. Há 15 anos atrás o fenômeno bullying ele era mais restrito, né? Ele predominava mais entre os meninos, e um bullying mais físico. Entre as meninas era um bullying muito mais ligado a isolamento, a fofoca, ao disse-me-disse. Infelizmente, de 8 anos para cá, a coisa tomou uma proporção muito grande e foi justamente na hora que estoura essa popularização das redes sociais de forma absolutamente irresponsável. Não sou contra as redes sociais, mas, por exemplo, cabe à escola, cabe aos pais também ensinarem as crianças a usar a rede social para o bem.
né? Por exemplo, a gente tem agora as 10 medidas contra a corrupção, um movimento do Ministério Público, que eu vejo poucas pessoas nas redes sociais se mobilizarem para isso. E vejo muitas vezes a gente está curtindo nas redes sociais pessoas que mostram lá um pedaço de torta que estão comendo, a mochila que comprou, o sapato que comprou. A gente não pode ser cúmplice disso. Rede social ela tem que ter um fator social para poder mudar isso tudo, né? Eu vi alguns casos que me chamaram muita atenção e por acaso, eu recebi um e-mail agora, dia 17, de uma professora aqui do norte do Paraná. E ela me relatou um caso horrível, que ela me colocou assim, eu sou professora de uma rede de ensino e aconteceu 2 rapazes do primeiro ano do ensino do 2º grau, mataram um rapaz do 2º ano do 2º grau. E ela falou, sou professora dos 3. Os 2 que fizeram isso, um era um cara muito frio, muito calculista, uma pessoa muito dona de si. O outro era um menino mais recatado, um pouco assustado, me parecia sempre alguém meio amedrontado, que viviam juntos, andavam juntos. E o rapaz que foi assassinado, um rapaz jovem, do 2º ano, um garoto dentro dos padrões, muito bonito, muito simpático, um cara super do bem. E depois que aconteceu o caso, toda a escola ficou um pouco apavorada e foram descobrir que a questão foi planejada com 1 mês de antecedência. Assim, foram descobrir em conversas que a polícia detectou e que aquilo foi planejado, o horário que ele saía, a hora que não saía. E ele foi assassinado com 45 facadas, todas na região do rosto e no pescoço. Então, a gente fica pensando assim, se questiona que sociedade é essa, né? Que tiranos nós estamos criando, que assim, provavelmente aquele menino tirava algum território de domínio, de simpatia, ou até em relação às meninas. Quer dizer, a gente não tem mais a tolerância, né, de lidar com isso. Porque esses meninos certamente teriam outros talentos que não a beleza ou a simpatia, sei lá, um jogo, um violão, música, teatro. Eles recorreram, tipo assim, vamos eliminar aquilo que está incomodando a nossa soberania. Então, infelizmente, esse é um lado trágico e que tem se repetido, né? É muito mais comum do que a gente imagina. E tem se repetido porque a gente tem dado nas redes sociais um ibope muito grande a esse tipo de discriminação. Ao mesmo tempo, já vi coisas maravilhosas acontecerem quando a gente conseguiu fazer essa essa união de tropa de elite, digamos assim, com as escolas, com os médicos, com os psicólogos, com os assistentes sociais, com o pessoal do Poder Judiciário, onde a gente conseguiu fazer grandes campanhas que eram justamente o tema do bullying ser campanhas patrocinadas pelos próprios adolescentes em todas as categorias, poesia, arte, pintura, grafite, e onde a gente pôde premiar essas crianças literalmente, assim, publicando essas melhores performances, às vezes teatral, e isso deu um poder enorme a eles, né? E é esse tipo de empoderamento que a gente quer, empoderar as pessoas pelo talento e não pela violência. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí pela frente. Mas tem jeito, mas é o poder do talento, não é o poder da violência. Depois do intervalo, voltamos aqui no estúdio para seguir nesse assunto, recebendo aqui a professora Lisiane Menegotto, professora de Psicologia da Fevale. Já voltamos. Estamos de volta agora para seguir a conversa sobre bullying com a professora Lisiane Menegotto, do curso de Psicologia aqui da Fevale. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda ao Em Pauta. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui. Bom, assistimos a entrevista da Ana Beatriz e eu queria seguir no assunto, falando um pouco agora uma visão, não que seja uma visão completamente diferente, mas a Ana Beatriz é psiquiatra, a senhora é psicóloga, então tem algum tipo de diferença aí, a gente se puder abordar isso, né, seria bacana. Primeiro,
a questão do conceito do bullying mesmo. Ela fala especificamente nessa palestra, falou de bullying nas escolas, mas não é só na escola que se encontra, né, esse problema. Então, eu queria, se puder, falar um pouquinho sobre isso. Mas é na escola que a gente vê maior repercussão disso, em função até daquilo que ela traz, né? O bullying, ele é um fenômeno da violência que acontece numa relação entre pares. Sempre no bullying tem um exercício de poder, tá? Mesmo que a relação seja entre pares, a ideia, né, tanto que bullying, a origem da palavra, né, é uma palavra de língua inglesa, e a origem dela vem de bully, que significa valentão. Então, a ideia é de que esse agressor possa se situar perante os demais como o valentão, né? Para isso que ele pratica o bullying, né? E por isso, que nem a doutora Ana Beatriz coloca, é necessário que tenha o agressor ou os agressores, pode até ser mais que um, vítimas ou a vítima e testemunhas, né, que possam dar esse testemunho e legitimar essa posição de valentão, porque na verdade o agressor, o que ele quer? Ele quer ser temido e amado, né, amado pela via do medo, né, assim, eu vou precisar obedecer, né, ter uma relação de obediência, porque eu tenho medo, eu posso ser a próxima vítima. Ou seja, é interessante essa dinâmica que ela não acontece se existir só o agressor e o agredido. Não. A dinâmica do bullying, no caso. É que eu acho que o que a gente tem que entender é que existe violência e existe bullying. Bullying faz parte da violência, é uma parcela, é um tipo de violência. Está dentro da violência. Está dentro da violência. Quando está só duas pessoas, a gente pode dizer que está havendo uma relação de violência. Da mesma forma que um professor não pode praticar o bullying com o seu aluno ou vice-versa, porque ali não há uma relação de pares, né? Então, o professor pode praticar o bullying com outro professor, né? E o aluno com o coleguinha, né? Então, a gente fala que nesses casos, então, nós temos aí uma prática da violência, um exercício da violência, mas não o bullying em si. Então, o bullying, ele é, na verdade, ele está muito bem recortado, ele tem limites que nem sempre, né, as pessoas entendem, né? A gente vê cada vez mais assim, as pessoas falando de bullying de uma forma bastante banalizada, né? Situando tudo como bullying, nem sempre é bullying, né? Mas ele é um fenômeno bastante recortado, com bordas bem visíveis, né? E há diferenças com a violência em si, que é algo mais amplo, envolve outros fatores. No caso de, por exemplo, psicólogos ou psiquiatras, pessoas que precisam avaliar alguém que está sofrendo um bullying ou que está sofrendo algum tipo de violência, esse recorte ajuda no que, por exemplo, tu vais abordar com essa pessoa no tratamento, por exemplo, saber se é bullying ou se é uma violência entre agressor e agredido, ou bullying, que é agressor e agredido mais, como a senhora comentou, mais o espectador. Isso ajuda, por exemplo, já no tratamento, esse diagnóstico de é bullying, não é bullying, essa diferenciação? Na verdade, assim, me parece que na questão clínica, pegando mais no âmbito clínico, não teria muitas diferenças, né, com relação às sequelas, né, porque da mesma forma que a violência, né, o bullying ele deixa marcas. A questão que me parece é que o bullying ele traz à tona uma lembrança que todos nós precisamos ter, que a prática de violência não necessariamente deixa marcas corporais. Existe uma prática de violência chamada de assédio moral, que deixa marcas no sujeito, mas não físicas, né? Traz consequências para aquela
para aquele sujeito, para a vida dele, assim como o bullying, né? Porque às vezes o bullying não envolve uma agressão física. Ele envolve todo um contexto de agressão verbal, né? Uma humilhação, né? Uma fofoca, né? Algo que é falado de alguma criança, uma inverdade, né? E aquilo vai se espalhando. Enfim, né? Nós temos aí práticas que são práticas que deixam marcas. Então, clinicamente, eu não ficaria tão preocupada em estabelecer se aquilo é bullying ou não, certo. tá? Mas pensando naquele indivíduo, né? Pensando naquele sujeito que é meu paciente. Por quê? Porque eu jamais, como clínica, poderei dizer isso é bullying. Eu vou ter que ir na escola, eu vou ter que entender os processos daquela escola. Fazer uma investigação mais Fazer uma detalhada. investigação. Se fosse isso, a gente poderia diagnosticar. Né? Não é um diagnóstico, um quadro clínico isolado do social. Né? O bullying, ele está nas relações, ele não está no sujeito. Sim, tem o agressor, que tem aspectos a ser identificados, né? Mas o bullying, ele está nessa relação, nesse jogo de poder que se estabelece nas relações. E o quanto que essa banalização, como a senhora comentou, é prejudicial para a discussão do assunto em si? Né? Porque hoje se vê a banalização de diversos assuntos, o bullying é mais um entre eles. Né? Mas se vê muitas pessoas falando com propriedade sobre bullying, quando vou chutar aqui um pouco, mas uns 10 anos atrás não se falava sobre bullying e ninguém sabia o que era. Então hoje, quando se fala e se tem essa banalização, como tu comentaste, quanto que isso é prejudicial pro próprio, digamos assim, mapeamento ou diagnóstico do problema nos diferentes contextos? Eu acho que pode ser prejudicial na medida em que as pessoas tomem qualquer situação como bullying e daqui a pouco comecem a... Porque hoje nós temos leis, né, por exemplo, leis municipais, estaduais, de combate ao bullying, né? E as pessoas, os agressores, as famílias dos agressores, quando esse agressor é menor, eles são passíveis de qualquer coerção em função de um processo, né, legal. Então, nós corremos esse risco de a banalização nos levar a esse campo aí, né, de daqui a pouco sermos precipitados, né, no entendimento. Mas eu também vejo a banalização como algo positivo, tem um lado positivo, que é a gente poder... Eu acho que nesses 10 anos a gente pode reconhecer que existe sim uma violência, que é uma violência que produz consequências na vida do sujeito, consequências graves. A gente tem casos na literatura narrados de suicídio, de homicídio. Então, claro que eu estou aqui citando consequências mais graves. Mas nós temos inúmeras consequências para a vida daquele indivíduo. Então, acho que a banalização nos ajuda também a ficar mais atentos, né? A não... Aí vou falar a banalização por uma outra via. Não banalizar essas situações que acontecem, que por muito tempo a escola e a família tomava como coisas normal. De criança. Né? Isso faz parte da infância, são coisas de criança e não são muitas vezes. Né? São situações, por exemplo, um apelido. Um apelido pode marcar a vida daquele sujeito e produzir inúmeras consequências para a vida dele, inúmeros efeitos. Então, por muito tempo, isso foi banalizado, né? Ao mesmo tempo, comentaste aí 2 atores, não sei se pode se dizer que são os atores principais, agressor e agredido, ao mesmo tempo que tem um terceiro ator que é o espectador, como comentaste, mas as consequências, queria que comentasse um pouquinho sobre isso,
as consequências psicológicas, tanto para agressor quanto para agredido. A gente fala muito sempre as consequências para o agredido. O agredido vai sofrer durante a vida dele e tal, o que essa pessoa pode sofrer dali por diante. Mas também tem consequências psicológicas para o próprio agredido, no momento em que ele pratica o bullying. Pode-se dizer isso? Essas consequências e consequências diferentes para cada um? Eu acho que a doutora Ana Beatriz traz, e com muita propriedade, é que esse agressor, a gente tem que sair de uma lógica binária de mocinho e bandido, né? Então, esse agressor, ele tá ali no bullying manifestando que ele não tá bem. Tem um sofrimento aí. Nós vamos precisar olhar para esse agressor a partir desse viés e não do viés punitivo, como comumente ele é olhado. Né? Então, simplesmente punir e... agredir, vamos dar uma advertência, uma punição, chamamos os pais, fazemos aquela conversa com um alto teor disciplinador e morreu aí. Né? E se essa criança ou esse jovem que está agredindo, de alguma forma ou de outra, nós da psicologia entendemos que é como se ele estivesse ali comunicando algo para ser escutado. Na medida em que a gente só trabalha no viés disciplinador, a gente não escuta. A gente só vai aplicar as sanções, né, que, enfim, a instituição entende que sejam necessárias. Mas a gente não vai escutar o que está acontecendo na vida desse sujeito. Ele está em sofrimento. Então é necessário que, né, aquilo que a doutora Ana Beatriz coloca, assim, que é necessário todo um trabalho que vai além da escola, né, o que a gente chama de trabalho de rede, e que implique todas essas pessoas que se ocupam da infância, da adolescência, do desenvolvimento em si, para que a gente possa acolher tanto o agredido, as testemunhas que também sofrem. A gente esquece muito das testemunhas, porque elas sofrem, elas ficam com medo, né? Então, as testemunhas e o agressor, né? O agressor também precisa ser acolhido. Ele também está em sofrimento, ele não está fazendo aquilo do nada, né? Tem algo que está sendo dito ali na atitude dele. Professora Lisiane, muito obrigado pela sua presença no Em Pauta de hoje. A gente vai encerrando por aqui, mas eu agradeço a presença e as informações da discussão que a gente teve aqui. Eu que te agradeço. O Em Pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas na nossa página no Facebook, no facebook.com/tvfevale, ou então no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale também. Até a próxima semana.